Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarado. O vídeo de hoje é para falar sobre as duas lutas principais do UFC 236. Neste sábado, Max Holloway sobe de categoria e enfrenta Dustin Poirier na disputa do cinturão interino da categoria dos leves, enquanto Kelvin Gastelum enfrenta Israel Adesanya na disputa do cinturão interino da categoria dos médios. Mas antes, se você não está inscrito no canal Encarada, não recebe os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, já larga o dedo no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Então, começando pela co-luta principal do UFC 236, nós teremos de um lado Israel Adesanya, quinto colocado no ranking oficial da categoria dos médios. O Israel Adesanya tem 16 lutas, 16 vitórias e nenhuma derrota. Ele está invicto na sua carreira. Dessas 16 vitórias, 13 vitórias foram por nocaute. E do outro lado nós teremos Kelvin Gastelum, quarto colocado no ranking oficial da categoria dos médios. O Kelvin tem 19 lutas na carreira, ele tem 15 vitórias, 3 derrotas e uma luta sem resultado. Dessas 15 vitórias, 6 vitórias foram por nocaute, 4 por finalização e 5 na decisão dos juízes. Israel Adesanya versus Kelvin Gastelum é um confronto dificílimo de se apostar no vencedor, porque existem motivos para acreditar na vitória de ambos. Se por um lado Kelvin Gastelum é mais novo, ele tem 27 anos, mas ele também tem muito mais tempo dentro do octógono. O americano faz parte da organização desde abril de 2013, e inclusive, se vencer Israel Adesanya neste sábado, o americano terá conquistado o título interino dos médios exatos 6 anos depois de se tornar campeão do The Ultimate Fighter 17, reality show que lhe garantiu o primeiro contrato com o UFC. De lá pra cá foram 10 vitórias, 3 derrotas e uma luta sem resultado. Já o Adesanya tem 29 anos e estreou no UFC em fevereiro do ano passado, e só pra você ter uma ideia da atividade desse cara dentro do octógono, quando ele pisar no octógono do UFC 236, ele terá completado 6 lutas num período de 14 meses. Eu confesso que depois da luta do Anderson Silva contra o Israel Adesanya, eu comecei a tratar o Kelvin Gastelum favorito nesse confronto, porque o Kelvin Gastelum a gente já teve diversas comprovações, diversas provas de que o Kelvin Gastelum cresce quando está sob pressão. Na última luta mesmo ele enfrentou Ronaldo Jacaré dentro do Rio de Janeiro, fez uma luta duríssima de 3 rounds e ele mandou muito bem, além de já ter vencido vários ex-campeões do UFC. Ele não treme. E o Israel Adesanya, a gente viu o que aconteceu diante do Anderson Silva. Naquela ocasião ele não conseguiu a mesma performance dominante e brilhante que ele conseguiu nas lutas anteriores. Por isso eu fiquei um pouco com o pé atrás, comecei a achar que o Kelvin Gastelum talvez fosse o favorito para essa luta. O Kelvin Gastelum tem vitórias contra ícones do UFC como Vitor Belfort, Michael Bisping e Ronaldo Jacaré e nunca tremeu. Tudo bem que o Spider é o maior ídolo de Adesanya, mas isso me passou uma impressão ruim. Por outro lado, a gente tem que ressaltar alguns atributos físicos do Israel Adesanya. O Israel Adesanya, para quem não tá ligado, ele tem mais de 30 lutas de kickboxing antes de ingressar no MMA. Só no MMA ele tem 16 lutas, 16 vitórias, sendo 13 vitórias por nocaute. E o nigeriano, além de ser 18 centímetros mais alto do que o Kelvin Gastelum, ele tem uma vantagem de 20 centímetros de envergadura. O Adesanya tem ferramentas para se manter longe do tiro que o Kelvin tem na mão esquerda. E vale lembrar que o Kelvin Gastelum, embora já tenha vencido caras como o próprio Bisping e o Ronaldo Jacaré, que tinham envergadura igual ou maior a dele, todas as derrotas da carreira do Gastelum foram contra lutadores que tinham envergadura maior. Tyron Woodley, Neil Magny e Chris Weidman tinham vantagem no quesito contra o Kelvin Gastelum. Sem contar que o Adesanya está muito mais ativo, ele vai completar 6 lutas num período de 14 meses, enquanto o Kelvin Gastelum lutou pela última vez em maio do ano passado, quase um ano atrás, na luta que ele fez contra o Ronaldo Jacaré. Pensando numa luta prevista para 5 rounds, o Adesanya pode levar vantagem nesse quesito. O Gastelum, embora seja menor, tem um poder de nocaute mais forte e caso encontre dificuldade na trocação, ele pode recorrer ao wrestling e tentar derrubar o Adesanya. O seu nível na luta agarrada é maior que o do nigeriano. O americano também já provou que aguenta o tranco, sabe superar situações adversas, tem queixo duro e frieza para virar o jogo quando larga em desvantagem. Ele provou isso, por exemplo, nas lutas contra o Jacaré e contra o Rick Story. Por outro lado, a gente nunca viu o Adesanya tomando um atraso dentro do octógono, a gente não sabe como ele reagiria em desvantagem. Eu acho que duas questões podem ser respondidas nessa luta. A primeira questão é se o Kelvin Gastelum vai ter competência para emplacar um plano B e usar o seu wrestling diante de um cara que tem uma trocação muito boa. E a outra questão é se o Israel Adesanya está preparado para gastar todo o seu arsenal e não se frustrar diante de um cara que tem um queixo muito duro. E por conta de tudo isso que eu comentei, eu concordo com as casas de apostas e dou um leve favoritismo
para o Israel Adesanya. Eu acho que o Adesanya leva um pouco mais de vantagem por tudo isso que eu falei, mas não me surpreenderia se o Kelvin Gastelum vencesse. Agora sim, falando da luta principal do UFC 236, Max Holloway versus Dustin Poirier. Esse confronto é uma revanche. De um lado, Max Holloway, que pode se tornar um novo campeão duplo da organização. Ele deixa a categoria dos penas, da qual é o dono do cinturão linear, para disputar o cinturão interino da categoria dos leves. E do outro lado, a gente tem o Dustin Poirier, top da categoria dos leves, que chega embalado em busca do primeiro cinturão do UFC. Se você gosta de se basear numa primeira luta quando se trata de uma revanche, é bom lembrar que o primeiro confronto entre Max Holloway e Dustin Poirier aconteceu em 2012. Foi a estreia do Max Holloway na organização, tinha toda aquela pressão, ele era muito jovem ainda, enquanto o Dustin Poirier também era muito jovem, mas já fazia sua quarta luta pela organização. Naquela ocasião, o Dustin Poirier acabou vencendo por finalização, mas o tempo passou e hoje são lutadores completamente diferentes e são caras que evoluíram demais, principalmente o Max Holloway. De 2012 para cá passaram-se 7 anos. Max Holloway lutou 18 vezes, venceu 16 lutas, se tornou campeão dos penas do UFC, defendeu o cinturão na categoria por 2 vezes e atualmente sustenta a sequência de 13 vitórias consecutivas no UFC. Já o Poirier fez 17 aparições no octógono, perdeu 4 lutas, venceu 12 e teve um no contest, uma luta sem resultado. Eu acho que a grande diferença entre esses dois lutadores nesse período todo é que enquanto o Max Holloway encontrou um nível de evolução suficiente para se manter vencendo durante todo esse tempo, o Dustin Poirier, ele diversas vezes teve lutas decisivas na busca pelo título que ele acabou perdendo. Ele sempre emplaca uma sequência boa de vitórias, mas sempre em determinada luta decisiva ele acaba perdendo. O retrospecto e o momento atual fazem Holloway chegar como favorito mesmo na nova categoria. Ele é campeão da categoria dos penas, mas vai disputar o cinturão interino da categoria dos leves. Vai ser uma experiência nova para ele. E ele faz agora o que o Poirier fez no passado. O Poirier fez sua carreira como peso leve até chegar ao UFC e estrear na categoria dos penas. Ele só voltou à categoria dos leves em abril de 2015, quando nocauteou Carlos Diego Ferreira. Na divisão, ele venceu 8 das 10 lutas que fez. Vale lembrar que a estreia do Max Holloway na categoria dos leves do UFC quase aconteceu em abril do ano passado, quando ele foi chamado de última hora para enfrentar Khabib Nurmagomedov no UFC 223, mas por conta de alguns problemas, os quais não ficaram tão claros assim, a Comissão Atlética de Nova York vetou a participação do Holloway naquele evento. Como peso pena, Holloway caminha passos largos para se tornar um dos maiores lutadores de todos os tempos. Depois de destronar José Aldo com 2 nocautes, o havaiano teve uma performance antológica contra Brian Ortega em sua última apresentação. Bom de porrada, provocador, resistente e versátil, o Max Holloway tem tudo para ser um lutador ainda mais cruel como peso leve. A única preocupação é perder velocidade, um dos seus pontos fortes, uma vez que ele vai estar mais pesado. Já o Poirier é o terceiro colocado no ranking oficial da categoria dos leves. Ele vem de vitórias emocionantes contra Anthony Pettis, Justin Gaethje e Ed Alvarez, todas por nocaute. Essa sequência o impulsionou para fazer parte do combate que define o próximo rival de Khabib Nurmagomedov no UFC. O Poirier é mais baixo do que o Max Holloway, mas por outro lado ele tem uma envergadura maior. Esse confronto, na minha opinião, tem tudo para ser uma candidata à luta do ano. E falando do estilo dos dois, os dois gostam muito da trocação, boxeiam muito bem. O Max Holloway boxeia melhor na distância, enquanto o Dustin Poirier não tem medo de ir pro infight, de trocar porrada ali na grade. Então isso pode ser também um fator decisivo nesse confronto. Se o Max Holloway vai conseguir manter a distância ou se o Dustin Poirier vai conseguir encurtar a distância e sair na porrada com o Max Holloway dentro daquele furacão, ele consegue se dar muito bem muitas vezes. Outro fato que talvez pese para que o Dustin Poirier seja o azarão nas casas de apostas é o tempo sem lutar. O Poirier lutou pela última vez em julho do ano passado, enquanto o Max Holloway lutou em dezembro. Sem contar que o Dustin nunca lutou 5 rounds na carreira. O Max também não, mas nas últimas 6 lutas o havaiano soma 93 minutos em ação no octógono, enquanto o Poirier acumulou nas últimas 6 apresentações quase 63 minutos. É uma diferença grande. O Max Holloway é o tipo de lutador que não tem pressa. Ele vai atacando, vai se movimentando com tranquilidade e vai minando o adversário até que ele cai. É claro que o Dustin Poirier pode sim vencer. Ele aguenta trocar porrada muito bem, tem um queixo bom e já nocauteou. As últimas 3 vitórias foram provas disso. Ele fez verdadeiras porradarias com Justin Gaethje, Anthony Pettis e Ed Alvarez e venceu os 3 por nocaute. Então é claro que ele pode nocautear o Max Holloway, mas diante do conjunto da obra e da fase que cada um vive, eu concordo com as casas de apostas e trato o Max Holloway como favorito nesse UFC 236. Mas é claro, essas são só as minhas opiniões. Eu quero saber quais são as suas. Quem vocês acham que vence nesse UFC 236 e por quê? Comenta aí.